está acompanhando pela internet. Eu agradeço nesse momento mais essa oportunidade de poder estar aqui estudando, né, junto com todos vocês, o livro Esclarecer da Espiritualidade, do nosso irmão Gilberto Rissato. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A palavra do dia hoje diz o seguinte: estando convictos da vida espiritual, aprendemos com aqueles que nos ensinam, os Espíritos de Deus. O texto hoje refere-se de volta ao mundo espiritual, lá na página 145. Falando sobre mediunidade, a presença dos espíritos em nossas vidas e todas as orientações que nos deram, tudo se encaixa nos ensinamentos do Cristo. Às vezes, quando a vida na Terra não está muito boa, ou pelo menos quando achamos que não está muito boa, em tom de sinceridade, dizemos não querer renascer nunca mais, já que existe vida do outro lado. E não queremos voltar para este mundo porque já estamos cansados de sofrer, com tanta gente ruim, com cobrança, etc. Porém, o que devemos providenciar para não mais reencarnar? Quanto maior o vínculo aqui na Terra, mais raízes criamos, mais vezes teremos que voltar. Mais apego, né? Mais apego à vida material, né? Aí teremos que voltar muitas vezes. Popularmente falando, quanto mais enrolamos a nossa vida aqui, criando confusão facilmente, arrumando desafetos por nada, por diferenças de ponto de vista, ou até mesmo por causa de entendimento espiritual, crença religiosa, mais precisaremos reencarnar. Os homens criam confusões em sua vida que, praticamente, não trabalham a paz de espírito, o perdão, diante do que Jesus nos ensinou. Reencarnamos por conta desses vínculos deixados aqui por não saber perdoar, fingir que perdoamos, sob pretexto de eu perdoo, mas não esqueço. Eu só vou ficar feliz na hora que ver aquele que me prejudicou na lama. Eu só vou ficar feliz na hora que ver aquele que me prejudicou na lama. Quantas vezes, né, a gente pensa dessa forma, né? A gente diz que perdoa, mas quer ver a pessoa lá, no chão, né? Ao invés de nós fazermos ao contrário, né? Levarmos a ele tudo aquilo que a gente aprendeu com o Cristo para elevar essa alma, né? Para dar a esse espírito a oportunidade de não ir para a lama, mas se elevar. Ou, como falam uns e outros, mesmo tendo conhecimento espiritual,
enquanto eu não pisar na cabeça, ver perder algo, os bens, a casa, não ficarei feliz. Isso não é perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente até esquece do mal que foi feito para nós, né? E a gente, e ao invés da gente desejar todo esse mal para a pessoa, a gente deseja o bem, deseja que ele se modifique para que ele não faça mais esse ato com ninguém. E se a gente deseja o bem a ele, a gente se eleva, porque a gente perdoou, a gente esqueceu, e aquele espírito também vai ascender. São os vínculos que criamos, podendo ser pessoais ou coletivos. Se meu comportamento hoje reflete no meu amanhã, por que seria diferente o que faço na minha vida não refletir do outro lado da vida, que certamente encontraremos, né? Então, a gente pode modificar tudo o que acontece conosco, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente, se a gente deseja o mal para as pessoas, se a gente deseja o mal para nós mesmos, nós teremos que reencarnar, sim, muitas vezes, porque iremos para o outro lado da vida, iremos refletir e vamos ter a certeza de que os nossos atos não foram tão corretos assim e, com certeza, pediremos, imploraremos para reencarnar novamente. É a sabedoria. Plantamos um pé de ortiga e queremos colher alface? Plantamos um pé de pimenta, aquela ardida, e queremos colher cereja? Não dá. É difícil colher frutos assim. No campo espiritual, isso é aumentar as chances de reencarnação. Quem é capaz de perdoar alguma ofensa que sofreu? Quem consegue dar o outro lado da face, como ensinou Jesus? Dar a outra face não é como se pensa até hoje, de virar o rosto para apanhar do outro lado, mas interpretando corretamente o ensinamento do mestre, é no exemplo. Se alguém sofrer uma agressão, seja física ou moral, retribuir com amor, como Jesus fazia. Quem é capaz de retribuir com amor? Geralmente a gente apanha, né? E já quer pular para cima, né? Já vai lá, já vai lá no colarinho, né? Então, dar a outra face também não significa que a gente tem que virar o rosto e apanhar do outro lado, né? Como diz aqui, né? Dar a outra face é mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu com Cristo, né? Perdoar para ser perdoado, né? Amar e ser amado, enfim, tudo aquilo que Jesus veio ensinar e que a gente deve pôr em prática, né? Então, para quem não quer reencarnar mais neste mundo de provas e expiações, um mundo em que se vê muita gente ruim, só há um caminho: seguir Jesus, que disse ser ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Ele ensinou, e quando conseguirmos perdoar de verdade, amar de verdade,
abandonarmos a capacidade de criar vínculos neste mundo, evitaremos essas reencarnações de formas purgativas, pois já não haverá necessidade delas. Para tal, precisamos ter humildade, a fim de, ao menos, reconhecer que somos falhos e que temos muito o que aprender nesse mundo. Muita coisa. Temos que aprender muita coisa ainda, né? Tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, né, há 2000 anos, e quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que se basear no Cristo, né? E Jesus não fazia maldade com ninguém, né? E mesmo aqueles que se diziam, né, seus perseguidores e seus inimigos, ainda assim ele perdoava, ele distribuía amor. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, é nesse caminho que nós devemos seguir, procurando sempre se basear nessa verdade, né? E na vida que é os ensinamentos que ele veio nos trazer, que nos alimenta a cada dia, né? Nos preenche a alma, nos alimenta a alma, é o alimento do espírito. Então, até hoje, passados, né, mais de 2000 anos, nós ainda não conseguimos essa plenitude de praticar os ensinamentos que ele veio nos trazer, né? Por isso, ainda temos muito que aprender. Por isso, estamos aqui, para aprender a lei de causa e efeito, retorno, amor, perdão, caridade, lei do uso. Não se pode condenar o mundo. Cada um é responsável por seus atos e vidas. Porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e cada ato que nós praticamos, nós somos responsáveis por esses atos. O espírito reencarna no cumprimento de uma missão que, às vezes, não consegue se cumprir numa vida. Quando desencarnado, o espírito leva consigo tudo o que fez e que deixou de fazer. Quando desencarnar, e mais cedo ou mais tarde, é acolhido a um dos centros de reabilitação ou hospital, como queiramos chamar, onde receberá tratamento de acordo com a forma do desencarne. Então, cada um tem o seu momento, né? Então, se a pessoa está lá passando por um sofrimento num leito de hospital, né? Ele vai receber o tratamento de acordo com aquela forma que ele desencarnou. Ele vai sair dali daquele leito do hospital e automaticamente ele já vai para um leito de hospital no plano espiritual, lá naqueles locais de atendimento, como nós vimos muitas vezes no nosso lar, né? E também aqueles que desencarnam de outras formas, antecipando o seu desenlace, né, seja por qual motivo for, muitas vezes até pela gula, né, ou por algum vício. Então, ele também vai ter um atendimento, né, um tratamento lá no plano espiritual de acordo com essa forma que ele desencarnou. E assim por diante, né? Quando ocorre desencarne por acidente automobilístico,
por exemplo, por algum tempo o desencarnado não consegue se ver, porque há traumas que o corpo humano fica totalmente deformado, ou em partes. Essa situação atinge o perispírito. Em casos assim, o perispírito, então, é levado a essas câmaras, onde é feita a reparação energética. Então, aqui um exemplo, né, de quem desencarna, né, num acidente automobilístico, e fica ali, né, em partes, digamos assim, né, para não... Então, ele fica ali em partes, mas tudo isso que aconteceu no corpo físico também é refletido no perispírito. Então, esse espírito, ele é levado, né, para essas câmeras, e ali, então, é feito a reparação energética. Então, através de fluidos, né, de magnetismo, aquelas partes, né, do perispírito, né, vão se aglomerando novamente até que seja feita toda essa reparação, né, no perispírito. Então, sempre fica, né, esse trauma, no caso desses acidentes, né, ou muitas vezes de qualquer forma, né, de, de desencarne, né, quando não é totalmente natural. Como há casos na Terra cuja causa são doenças que não é aconselhável ao enfermo olhar-se no espelho por conta da deformidade, no mundo espiritual acontece o mesmo, ou seja, não é aconselhável que ele se olhe. Então, como disse aqui, isso acontece conosco aqui também, né? Muitas vezes a gente não quer nem olhar no espelho, porque a gente se vê ali deformado, né? E com o espírito, né, lá no mundo espiritual, é a mesma coisa. Ele não consegue ver, se enxergar do jeito que ele está naquele momento. Então, isso leva um tempo até que seja restaurado toda essa condição perispiritual desse espírito, para que depois, então, ele consiga, né, depois de toda essa reconstituição do perispírito, ele consiga, então, se enxergar novamente. Depois desse período de reconstituição perispirítica, quando o espírito começar a entender a situação, aí sim é que será informado que está desencarnado, que o processo que está passando não é um pesadelo, e receberá a visita de amigos e de alguns entes queridos desencarnados há mais tempo. Normalmente, pai, mãe, avós, que virão auxiliá-lo no entendimento do que se passou. Então, isso leva um tempinho, né? Leva um período, porque se o espírito já está ali muitas vezes, né? Todo o seu perispírito deformado, né? E ele recebe a notícia que ele desencarnou, então isso vai causar um transtorno psíquico muito grande nesse espírito, né? Então, por isso que eles evitam, né, que ele se veja, que ele se olhe num espelho, que ele saiba do que realmente aconteceu, até que seja reconstituído toda essa parte perispirítica e que ele esteja já com a mente preparada, né, para receber essa notícia
de que ele desencarnou, porque até o momento antes dele receber essa notícia, ele passa por alguns períodos de perturbação, ele não entende muito bem o que está acontecendo com ele, não entende por que ele está naquele local, e assim por diante, né? Então, a espiritualidade, né, o mundo maior, tem todo um cuidado para que esse espírito não sofra esse dano mental, né? Ele pode enlouquecer e, e, e voltar para, né, pro exato, entendeu? Então, ele pode voltar e não querer ficar lá no mundo espiritual e permanecer aqui no plano físico e exatamente, fica obsediando, né, as pessoas e até mesmo aqueles que provavelmente causaram esse desenlace dele, né? E depois que, então, ele passa, né, por toda essa reconstituição perispirítica, que ele já está ali, que já passou por vários tratamentos energéticos, né, já está mais preparado para receber a notícia, né, de que ele desencarnou. Então, aí ele começa a receber ali a visita daqueles que já desencarnaram há mais tempo, né, seja um pai, uma mãe, um avô, ou até mesmo um amigo muito querido, que era muito próximo, né? Então, ali ele começa a receber e começa a ter esse entendimento de que realmente ele desencarnou. É um processo um pouco difícil para o espírito, às vezes, né? É o momento de conscientização, quando, então, em geral, chora muito, chegando a se desesperarem. Então, esse é um momento bastante crítico, né? De muito cuidado e atenção do mundo maior, do mundo espiritual, porque muitos não gostariam de ter desencarnado, né? Não gostariam de estar naquela situação ali, às vezes afastado de tudo que gostava, né? Da família, dos filhos, dos bens, muitos que eram muito apegados a coisas, então não gostariam de estar ali. E daí se desesperam, né? Porque tiveram que deixar tudo para trás, né? Um momento bem difícil. Apesar de os lugares de recuperação não serem presídios, o espírito não poderá sair dali. Ele não pode sair pela sua vibração, né? Ele fica imantado àquele local. Cada um de nós tem uma vibração energética e nós, quando desencarnarmos, nós seremos, eu vou usar a palavra sugado, né? Mas não seria bem isso, né? Eu vou usar essa palavra, né? Então, nós somos sugados para aquele local para onde tem a nossa vibração, a nossa energia. Então, o espírito aqui, ele não poderá sair dali. Por quê? Porque ele está imantado naquele local ali. É ali que é o local ideal aonde que ele pode ficar naquele momento. Conforme ele vai mudando a sua parte energética, a sua vibração, as suas energias, daí então ele vai podendo, né, sair daquele local e ir para lugares mais elevados, com energias mais sutis, e assim por diante, né? Vai elevando o seu campo vibracional e vai saindo cada vez mais daquela região onde ele se encontra, né? Até chegar a mundos felizes. Ao ter uma conduta em geral
normal aqui na Terra, permanecem em hospitais diferentes, com todas as janelas voltadas para um jardim florido, onde se ouvem o canto dos pássaros. Sempre há melodia, alguma canção que possa trazer paz, porque o espírito internado está cansado devido à luta terrena, devido à doçura. Então, a... Oi? Ah, perdão. Devido a dois. Falei loucura. Perdão. Então, gente, no mundo espiritual, como os espíritos são realmente amorosos, né? Devido ao desencarne, né? A gente passa por esse processo, né? Essa luta aqui no plano terrestre, né? E quando a gente desencarna, a gente chega no mundo espiritual, chega cansado de tanta luta, porque a gente quer atingir um objetivo e muitas vezes não é aquilo que é bom para nós. Então a gente chega lá cansado, chega fatigado, e daí a gente é internado nesses hospitais, né, do mundo espiritual, e a espiritualidade coloca muitas vezes o espírito nesse local aqui, muitas vezes não querem ficar ali, né? Aí acabam indo para o umbral, né? Mas a tendência no mundo espiritual, esses espíritos abnegados, esses espíritos amorosos, benfeitores, eles levam a gente para esses lugares aqui, ó, para ser atendido, onde que tem esse jardim florido, tem aquelas janelas, onde a gente possa ouvir o canto dos pássaros, né? Mas basta a gente ter esse entendimento. Muitas vezes a gente não quer ficar ali. Aqui no plano físico, a gente às vezes sabe, né, de muitos pacientes que são internados e fogem dos hospitais. Eu posso citar um exemplo aqui, né? O meu próprio pai foi internado e fugiu do hospital, não queria ficar de jeito nenhum. E nós temos vários outros casos assim, né, que a gente fica sabendo que as pessoas são internadas e fogem. Daí o que acontece a partir do momento que foge do hospital? A doença começa a, a avançar, né? E acaba muitas vezes até desencarnando porque não quis ficar lá no hospital sendo tratado. No mundo espiritual acontece da mesma forma. Então eles estão ali, né, oferecendo para a gente toda essa paz, toda essa alegria de estar ali nesse local, aonde a gente possa realmente ouvir, né, o canto dos pássaros, né, músicas, né, canções que elevam a alma, mas às vezes, a gente não quer ficar ali, a gente foge. Fugiu dali, foi para onde? Foi arrastado para um local de sofrimento, que é um umbral, né? Nesses setores hospitalares, receberão fluidos, passes, até alcançarem a recuperação completa, o que não demora muito. Fenômenos semelhantes ocorrem naquelas câmaras hospitalares. Os fluidos, as cores, o cheiro, são aplicados no corpo do espírito, o perispírito, até que se refaça, num processo mais demorado. Então, olha quanto atendimento, né, que a gente recebe quando a gente está lá, né, internado, né, fluidos, passes, né, toda ali recebe ali até perfumes, né, porque Nossa Senhora, ela
está sempre jogando fluidos, né? Aqueles miosotes de luz que vêm do mundo espiritual, né? Então, tudo isso é cura, cura para o corpo. No caso, na cura do perispírito, né? Que está ali recebendo todas essas aplicações, né? Para que seja curado e continue a sua caminhada, a sua evolução no mundo espiritual. Só que muitas vezes, pela falta de entendimento espiritual que nós deixamos né, muitas vezes aqui na Terra nós não queremos receber esse entendimento espiritual quando deixamos de ir nas igrejas, de ir nas casas espirituais. Então, nós nos demoramos a ter esse entendimento e chegamos no mundo espiritual, quando passa por esses tratamentos, né, para a gente se refazer, a gente acaba demorando, é um processo que demora. Quando a gente não aprende aqui na Terra, no plano físico, chega lá em cima, tudo se torna mais demorado. Uhum. Tá. Uhum. As câmaras assemelham-se a alojamentos, não desses como as pessoas imaginam, todos bagunçados, cheios de beliches. Não, são quartos dentro desse grande hospital, dessa colônia espiritual, em que o espírito, por vezes, pode ficar anos até se refazerem. Quando seu corpo perispiritual estiver refeito, começará a andar pelos bosques e jardins. Então, como acontece com os do outro grupo, receberá visitas de amigos, também desencarnados, ou de pessoas de quem ouvira falar, que já estejam no mundo espiritual. Os instrutores trazem esclarecimentos, depois a permissão para frequentarem salas de vídeos e conferências, nas quais, muitas vezes, querem saber como ficaram seus entes queridos na Terra, formando-se de tal, formando-se e qual uma tela de plasma onde verá a família para receber conforto e saber da situação que ficaram. O espírito normalmente sofre, surge então o instrutor para indicar o que é mais possível fazer para ajudar a família em seu reequilíbrio. Começa então, naquele momento, todo o processo de aprendizado. As escolas, os centros de regeneração e estágio, onde terá a reeducação, aquela reforma íntima que tanto os espíritos nos falam para fazermos enquanto estamos encarnados. A gente acabou de comentar, né? Se não o fizermos quando encarnado, começamos a fazer lá. Assim, 30, 40 anos se passaram. Procedimentos que podem ser feitos aqui na Terra, para quando voltarmos ao mundo espiritual, melhorar nossa condição e não desperdiçarmos tempo para nos regenerarmos ou tirarmos todos esses miasmas, essas formas com as quais desencarnamos. Ou seja, pular a etapa hospitalar e já seguirmos para as escolas, os grupos de apoio,
reabilitação e regeneração em níveis superiores e participarmos de atividades de socorro das oficinas de trabalho, porque existe muito trabalho no mundo espiritual. Lá não para, né? Aqui a gente tira uma sonequinha, lá não dá, né? Acho que foi o Dom Ramires que falou que 15 minutinhos só de descanso. Então, o mundo espiritual não para, né? Quem pensa que desencarnará e ganhará um par de asas, ou ficará vagueando de um lado para o outro sem fazer nada, está muito enganado, porque não é assim. Tem muito trabalho do outro lado. Ó, aqui, ó. Então, Carlos Ramires nos conta certa vez que aqueles que desencarnam endividados recebem a notícia de que está com os dias contados. Por ter uma grave doença, fazem dívidas, compram sem avisar ninguém, porque têm pouco tempo de vida, pensando que deixará a família bem. Irá entrar pelo cano, porque ao chegar do outro lado, receberá uma pasta vermelha contendo todas as dívidas que contraiu e pensou que não pagaria. Pois não se livrará dessas dívidas. Afinal, lesou alguém e não beneficiou a família, arrumando problemas para ela. Herança é motivo de conflitos entre irmãos e agregados interesseiros. Pensemos nisso antes de tomarmos certas atitudes que lesarão alguém. Essa dívida ficará para quitarmos. Como? Vamos depois arranjar um jeito no mundo espiritual, trabalhando, conquistando mérito para reencarnar e corrigir todas as lesões causadas na vida das pessoas. É o arrependimento, né? Não tem como não pagar, né? Já imaginou reencarnar endividado, recebendo como herança uma dívida gigante? Por esse motivo, muitos não entendem e se perguntam o que fizeram de errado para merecer. Por que estão com esse problema? Se são tão jovens e já de cara recebem uma dívida gigante, impagável, né, numa vida. Perdem a casa, entre outros bens, e acabam indo para a rua. É quando começam a questionar onde está a justiça divina. E ela está aí mesmo, na pessoa acostumada a lesar e que sofre a lesão de uma terceira. Acontece devido à similaridade vibracional, ou seja, aquele que lesiona atrai quem lesiona. Por isso se diz que semelhantes se atraem. Porque a semelhança é em espírito e não na carne ou em condições materiais. Quem usa mal a sua inteligência, ou seja, não transforma a inteligência em sabedoria, usa de uma forma errada para prejudicar ou lesar alguém.
tem como consequência a deformação perispiritual, que depois causa uma lesão na forma material. Por isso, existem aqueles que reencarnam com alguma deficiência, porque o espírito está deficiente. Dissemos está, e não é, mas está. Né? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa está bem, né? Mas ela tem ali a deficiência espiritual e os olhos da matéria não enxergam, né? Pessoas que têm algum tipo de problema tornam-se especiais. Passam sempre a falar do bem, de Deus, de oração, de paz. São gratas pela oportunidade que tiveram para se redimirem de seus erros. É muito raro encontrar alguém revoltado com essa situação. Por isso, é um absurdo quando, às vezes, os pais, ao fazerem um exame de ultrassom e saberem que o filho terá alguma anomalia, comentam em matar esse filho. O espírito luta tanto para reencarnar, se corrigir, voltar ao corpo, à forma espiritual original perfeita, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeição, corpo espiritual perfeito, e pelos nossos erros cometidos nos tornamos imperfeitos. E o espírito implorando essa oportunidade por causa dessa deformação não é um castigo. Quem fala e acha ser castigo de Deus para os pais dessa criança não sabe o que está dizendo. Está dando crédito a uma grande mentira. É caridade dos pais em receber esses espíritos com amor, verdade, humildade, para que vençam todas as provas nesse período que ficarão enclausurados, reencarnados, porque o corpo humano é um cárcere para o espírito evoluir. Caso os pais impeçam essa reencarnação e, com o avanço da ciência, infelizmente, esses absurdos são cometidos. A chance que o espírito tem de se acertar fica adiada. Tudo bem que é possível fazer, seja feito. Ninguém é palmatória do mundo. Não se pode condenar as pessoas e nem julgá-las por causa dos problemas que possam aparentar. A chance que cada um tem de fazer o bem deve ser aproveitada para evitar que outros danos sejam causados à forma perispiritual. E como ficará a chance futura de reparação desse erro? É para pensar. Então, a ciência, né, avançou e já descobre ali, né, as, as, os bebês que vão reencarnar com problemas, né, e muitas vezes pais são aconselhados, né, a retirar o bebê. Então, isso tira a chance daquele espírito de corrigir, né, as suas falhas, os seus erros. E, e quando isso acontece, acarreta ali um karma, né,
para aqueles pais, né, que não permitiram que aquela criança reencarnasse. E muitas vezes o espírito passa, né, a obsidiar os pais que cometeram esse ato, né? Então, como disse aqui, né? E como ficará a chance futura de reparação desse erro? É para se pensar, né? Então, que a gente possa refletir, né? E saber que cada espírito está no seu momento, e se ele lutou muito para ter essa chance, nós também tivemos essa chance, né, essa oportunidade de reencarnar, então que a gente reconheça também esses que estão vindo, muitas vezes com algumas deformidades, para corrigir seus erros do passado. Agradeço essa oportunidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite a